Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 16 de junho, 11º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 4, versículo do 26 ao 34. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra, quer que ela esteja dormindo ou acordado. De dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Como que ainda podemos comparar o reino de Deus? É como a parábola que podemos apresentá-lo? É como o grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Quando Jesus fala do reino de Deus ou do reino dos céus, ele usa comparações. Está a falar no reino invisível com características, com detalhes daquilo que nós compreendemos no visível. Nunca diz que o reino é isto ou é aquilo. Sempre diz: o reino é como, é semelhante. Então, sempre usando um termo médio, sempre usando de comparações, usando da sua pedagogia divina, para que, ao entender o que é observável, poder entender minimamente aquilo que é incomparável, aquilo que é mais elevado. Então, as comparações ditas em parábolas, somadas umas às outras, vão formando então como que uma imagem do que é o reino, ou seja, o seu dinamismo interior. Entendemos o reino de Deus como uma forma de governo de determinado povo. É uma noção de origem política, como o império, a monarquia, a democracia, entre outros, onde o governo geral é do próprio Deus. E nesse reino todos se amam. Então hoje, no Evangelho de São Marcos, lemos duas pequenas comparações lá do mundo agrícola, com as quais Jesus fala do reino de Deus. O reino é como que? Faz a pergunta. É como alguém que lança a semente na terra. A semente germina e cresce. Vem as folhas, as espigas cheias de grãos. Quando o fruto está maduro, é feita a colheita. Então, na parábola, há uma semente e uma terra. Então, as duas devem ser de boa qualidade. A semente é a palavra de Deus, é o Evangelho. A terra é a nossa consciência, é o nosso coração, é o centro da nossa alma, é a nossa vontade. Então, o resultado que se espera são os frutos, que a partir da nossa vontade, guiados com a palavra de Deus, praticando no nosso coração e na nossa vida esta palavra de Deus, ora, chegaremos então aos frutos de amor, os frutos sazonado do amor. Vamos dar esse fruto de caridade, de esperança, de benignidade, enfim, frutos que são os frutos do Espírito Santo. Então, se formos a terra e a semente da palavra de Deus, os frutos serão as ações que brotam do nosso modo de ser. Em relação ao reino,
ele será formado por bons cidadãos, os cidadãos dos céus, como chamava Santo Agostinho, que desenvolvem ações construtivas em favor da pessoa humana e do meio ambiente em que vive. Outra comparação, Jesus a faz com o grão de mostarda, que, embora pequena, se torna uma hortaliça grande e viçosa. Os pássaros vêm e fazem o ninho à sua sombra. Assim é a igreja cristã, nasceu pequena, cheia do dinamismo do Espírito Santo, e depois até os intelectuais, os filósofos, fazem ninhos à sua sombra. Fala, poxa, é isso que eu estava procurando. Isto é a verdade e não tem como a gente recusar. Então, racionalmente, pela luz natural da razão, os filósofos podem chegar à fé cristã nessa grande hortaliça que é a igreja visível e invisível, ou seja, o reino de Deus. Então, o reino é como um grão de mostarda, pequeno no início, mas se desenvolve, tornando-se capaz de abrigar quem nele busca a proteção. Então, a liturgia lê essas palavras, aliás, essas parábolas, com a visão do profeta Ezequiel, da primeira leitura, Ezequiel capítulo 17, versículos 22 ao 24. Diz o profeta Ezequiel que o Senhor arrancará um rebento do ramo mais alto da copa do cedro e o plantará sobre o alto monte de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso, com folhas e frutos. À sua sombra se abrigarão os pássaros e farão ninhos. Ora, o profeta fala do Deus de Israel que se manifesta no mundo por meio do seu povo, ao qual foi dada uma missão: levar o evangelho a toda criatura. O cedro no alto do monte de Israel deve abrigar os pássaros que precisam de sombra para os seus ninhos. Assim será o reino de Deus. Nele, o ser humano encontrará um refúgio seguro e a felicidade perfeita, sem manchas e sem rugas. O reino de Deus pode ser considerado, vamos dizer assim, um conceito teológico relacionado ao fim último da humanidade. Para onde tendemos? Para Deus, que tem seu início no nosso mundo e se realiza plenamente no mundo futuro, com a vida nova Zoés na Jerusalém celestial. A variedade das comparações de Jesus sobre o reino mostra diversos aspectos. Todos os seres humanos são chamados a pertencer a esse reino, o reino de felicidade última, completa e perfeita. O reino é também um conceito sociopolítico. Jesus viveu e pregou dentro do Império Romano, que dominava as populações mediterrâneas, extorquindo-as de forma cruel. O mundo novo e diferente só seria possível se o Deus de Israel assumisse o governo do país por meio de um novo rei, escolhido e ungido, que estabeleceria o reino de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O Código do Reino proclamado por Jesus exigia uma revisão de todas as estruturas sociais e uma mudança de mentalidade, uma verdadeira metanoia, uma verdadeira periagoge. E essa era a conversão esperada e uma restituição de justiça pelos danos causados. Esse é o nosso Machias, esse é o nosso Messias. Permanece também, vamos dizer assim, o aspecto escatológico do reino, na esperança do mundo futuro. Aqui somos peregrinos, diz São Paulo apóstolo, 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 6 ao 10. Caminhamos pela fé e não pela visão. Melhor é sair deste mundo e ir morar com o Senhor. Por isso, deste lado e do outro, nós nos esforçamos para ser agradáveis a Deus. Meditemos nisso hoje. Vamos levar a semente do Evangelho, sendo de fato boa terra. Terra boa para essa semente germinar. Deus abençoe você,
para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 91.